amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 8º ano. Na aula de hoje a gente vai iniciar o módulo 10 sobre sistema urinário e a gente vai bater um papo sobre a importância da água no nosso corpo. A gente sabe que a água ela representa 70% da nossa massa corporal, da nossa constituição. Mas essa água ela não está toda localizada em um lugar só. Não tem como eu torcer o meu braço e tirar um pouco da água que tem no meu corpo. Ela se encontra dentro das células, em líquidos que o meu corpo utiliza para se manter úmido, para realizar as suas funções vitais. Lá no sistema digestório a gente utiliza muita água no processo de digestão. Nosso cérebro é guardado dentro de água, na verdade é líquido cefalorraquidiano, mas tudo bem. Tem água, tá vendo? Isso sem contar que a gente elimina a água do nosso corpo de diversas formas. A gente elimina a água pela respiração, por isso que quando você baforeja num espelho ou num vidro, ele fica embaçado. É porque a gente elimina a água nesse processo de respiração. A gente elimina a água do nosso corpo através do suor e isso é importantíssimo, principalmente na cidade onde a gente vive. Porque aqui, amor, no verão bate 40 fácil e o suor é responsável por equilibrar a temperatura do nosso corpo. Se a gente não transpirar, se a gente não equilibrar essa temperatura, corre o risco de prejudicarmos algumas funções do nosso corpo, que vão interferir na qualidade de vida da gente. Então não podemos ter problemas quanto a isso. A transpiração é importantíssima pra gente. E a gente elimina a água por ela. A gente também elimina a água pelas fezes. Lembra? Sistema digestório que a gente finalizou tem um tempinho, mas que a gente revisou outro dia? Pois é. No sistema digestório, nós capturamos do nosso corpo 2,5 litros de água. E a gente captura do corpo e lá no intestino a gente devolve. Mas a gente não devolve necessariamente os 2,5 litros. Porque se as fezes estiverem muito secas, se elas não tiverem uma quantidade de água adequada, vai dar trabalho, viu? Muito trabalho. E pode machucar. Pode machucar. Uma alimentação saudável, com uma dieta alimentar equilibrada, a ingestão adequada de água pode fazer com que ninguém tenha problemas intestinais, tá? Mas a quebra de qualquer um desses fatores pode interferir, porque a gente elimina a água nas fezes, mas precisamos devolver esses 2,5 litros de água, ou quase 2,5 litros, para o nosso corpo no final da digestão. A gente também elimina água através das lágrimas. E não é só quando você chora. Então não é só tipo, já tem bem um mês que eu não choro, professora. Então eu não elimino água pelas minhas lágrimas porque chorar dá rugas. Não, amor, é assim. As suas glândulas lacrimais, elas produzem a lágrima o tempo inteiro. E elas liberam no teu olho para poder manter ele lubrificado. Porque se ele secar, eu queria só te dizer que você fica cego. Então, não é só quando você chora copiosamente por causa do filho, porque está com o coração partido, ou porque você está tão feliz, tão feliz, tão feliz, que chora, que você elimina a lágrima. Mas ela é utilizada para lubrificar os nossos olhos, impedindo as doenças na visão, tá?
Nós também eliminamos água através do muco no sistema respiratório. Sabe? Pois é. Quando a gente respira, toda a parte da cavidade nasal e a nossa cavidade bucal também, ela é molhadinha o tempo inteiro para impedir a entrada de micro-organismos que não deveriam entrar. Aí, todos esses micro-organismos que foram capturados pelo muco, ou mesmo as impurezas de poeira, de foligem, que a gente consegue capturar, o nosso corpo vai solidificar isso, converte em catotinha, só que essa catotinha não é 100% seca, né? Ela tem uma porcentagem de água. Então a gente elimina através do muco, sem contar aquele velho e pegar, né? Então, lá também tem água. A gente vai utilizar a água em todas as atividades do nosso corpo, em absolutamente todos os sistemas. Elas são imprescindíveis. Aí você diz assim, é nada, porque no meu dedo, na minha mão, não tem água. Bebê, te contar. Nas nossas articulações, nós temos um líquido responsável por lubrificar cada uma delas. Adivinha o que tem nesse líquido? Água. Então a água, ela é imprescindível. E é imprescindível que à medida que a gente perde água, a gente reponha. Quando a gente fala de repor essa água, essa reposição acontece tanto bebendo só água, como bebendo suco, refrigerante de preferência não, tá? Mas ingerindo líquidos e também ingerindo sólidos. Através dos nossos alimentos, a gente também absorve água. Porque do mesmo jeito que o nosso corpo tem uma grande porcentagem de água nas nossas células, os alimentos também têm. Eles variam a quantidade de água de alimento por alimento, mas é perceptível aqueles que são mais molhadinhos, né? Por exemplo, a melancia definitivamente tem mais água do que o abacate. Então, em reposição de líquidos, a ingestão de melancia é uma opção mais viável. Mas aí eu não estou entrando no mérito dos nutrientes envolvidos em cada um, tá? Só a quantidade de água. Bem, falei tanto de eliminar água, de absorver água, agora eu vou explicar como é que acontece essas eliminações. A gente elimina substâncias do nosso corpo através de 3 procedimentos: excreção, secreção e defecação. A diferença básica entre eles é que a defecação é do corpo para fora, do corpo mesmo. Eu comi pela boca, passou direto, foi embora. Ele vem sem passar por uma camada mais interna, sem parar nos vasos sanguíneos, sem ter comunicação nenhuma com a célula. Então, o que foi defecado não passou pela célula de jeito nenhum, tá bom? Ele entra pela boca e passa pelo trato digestivo sem ter contato com as nossas células internas, sem alimentar a célula, sem receber nada dessa célula de uma forma direta. No caso da secreção, é diferente. São substâncias que o meu corpo produz para ele mesmo. Então é como se essas substâncias que são secretadas, elas permanecessem no meu corpo para trabalhar nele. Às vezes um nutriente, ele é absorvido em grande quantidade. Aí a célula gulosa pega um monte dele e acaba que nem usa. Ele pega o que não usou, devolve para o sangue. Como é uma coisa útil, outra célula pode pegar esse restinho, essa sobra e utilizar. Então, se eu ainda vou aproveitar essa substância, se é uma substância que o meu corpo produz para ser utilizada, é uma
secreção. Aqui nós temos a utilização das enzimas, nós encontramos a produção de hormônios, que são substâncias que são lançadas para serem utilizadas. Elas serão direcionadas às nossas células. No caso da excreção, já também é diferente. 3 processos bem diferentes. Porque a excreção é o que a célula usou, não vai mais utilizar, não tem mais utilidade. E ele vai ser jogado para fora do corpo. Nesse caso, nós temos as águas que nós eliminamos, tá? Então, por exemplo, os resíduos do metabolismo celular são substâncias que serão excretadas. O suor é uma substância que será excretada. Então, toda aquela substância que a nossa célula vai jogar para fora do corpo faz parte de uma excreção. Vou repetir. Olha bem a diferença entre esses 3 conceitos. A defecação não passa pela célula, vai direto embora. A secreção é como se fosse de célula para célula. Ele vai ser produzido pelo corpo para ser utilizado no corpo. E no caso da excreção, é da célula para fora. A célula já usou, não precisa mais, não tem mais utilidade, vai ser jogado fora. Um dos métodos para a gente excretar essa substância é através do sistema urinário, que vai fazer com que toda a parte que está no sangue e precisa ser eliminada seja retirada do sangue e passe então a ser eliminado através da urina. Então, ó, urina é uma excreção porque ele contém substâncias que estavam na célula e agora vão ser eliminadas do nosso corpo. Nosso sistema urinário trabalha incansavelmente. Então, por mais que a gente tenha, vamos dizer assim, 3 litros de sangue, o que varia, né? A gente já viu isso. Mas vamos dizer que eu tenho 3 litros de sangue, o meu corpo vai filtrar mais de 2.000 litros. Sabe por quê? Porque, primeiro, o sangue não para de circular. Se ele não para de circular, ele não vai parar de ser filtrado. A ideia é essa. Os nossos rins, órgãos principais do sistema urinário, são os grandes filtradores do nosso sangue. Eles que vão permitir que todas as substâncias dos resíduos celulares sejam adequadamente eliminadas do nosso corpo através da urina. Como a gente vê na próxima aula, né, bebê? Hoje a gente já libera as atividades contidas na página 272 e 273. Para facilitar, faz o nosso desenho no seu caderno. Ele está aqui e vai fazer parte das nossas aulas até concluirmos o sistema urinário. Espero vocês na próxima aula. Um beijo enorme.